Olá, você está ouvindo o podcast Missionando, da Agência Presbiteriana de Missões Transculturais. É a APMT aproximando você do universo da missão transcultural. Você encontra o nosso podcast nas principais plataformas de áudio. É só seguir, curtir e compartilhar. Olá, querido ouvinte do podcast Missionando, eu sou Tabata Mori, jornalista missionária Caminho do Timor-Leste, e aqui agora com você para mais um podcast da série CFM, Centro de Formação Missiológica da APMT, Agência Presbiteriana de Missões Transculturais. Quer saber sobre missiologia, teologia e outros assuntos que estudamos por aqui? Então fica comigo, que até o final desse podcast você vai querer ser um aluno do CFM. Estamos aqui com o professor do CFM que leciona Teologia Bíblica de Missão há 11 anos, João Arthur Santos, pastor há 16 anos, atualmente auxiliar da Primeira Igreja Presbiteriana de Itajaí, trabalhando na plantação de uma igreja na cidade de Balneário Pissarras. E com o professor de Missiologia Fundamental, Carlos Del Pino, pastor e missionário da PMT na Espanha, estabeleceu e pastoreia a igreja na cidade de Torrelodones, em Madrid, perto de Madrid. Coordena o Centro de Formação Cristã Cormeum, que atende igrejas na Espanha e outros países de fala hispana. Mestre em Missiologia em Teologia Prática, doutor em Missiologia pelo Oxford Center for Mission Studies e PhD em Filosofia Hermenêutica pela Universidade de Salamanca. Bem-vindos, professores. Oi, gente, um grande abraço aqui da Espanha. Que Deus possa nos abençoar nesses momentos que estaremos juntos. Olá, muito obrigado. É um prazer participar desse programa e poder incentivar mais pessoas a fazerem o CFM. Professores, a primeira pergunta é: o que vocês ensinam aqui no CFM? Qual é a disciplina de vocês e para que a gente estuda isso? Del Pino, pode começar? Tá bem. Bom, a disciplina que eu tenho lecionado desde que ela foi criada se chama Missiologia Fundamental. Não é uma disciplina antiga no curso, mas é uma disciplina muito importante, porque ela procura responder a seguinte pergunta: fundamentalmente falando, o que significa missão? De onde que vem a missão? Para onde que ela vai? Qual é o seu fundamento hermenêutico? Como que a gente estuda a missiologia? Por onde que a gente entra dentro dessa matéria, né? Qual é o fundamento teológico geral que tem essa matéria? É uma matéria muito reflexiva, que faz a gente pensar muito, é uma matéria que tem como um dos objetivos também abalar os fundamentos, destruir um pouco fundamentos, às vezes viciados, que a gente carrega, né? Na mente, no coração, sobre o trabalho missionário, e depois construir alguns pilares mais sólidos sobre os quais nós vamos depois ter uma missiologia mais saudável. Então essa é a nossa matéria, Missiologia Fundamental. Minha matéria é Teologia Bíblica de Missão. Eu até já falei com a direção do CFM, a gente deveria colocar talvez uma introdução na frente dela, porque tem tanta coisa para ver em Teologia Bíblica de Missão que o nosso curso ele acaba sendo apenas uma introdução. Mas o nosso curso ele visa, primeiramente, estabelecer um conceito bíblico de missão, ou seja, um conceito de missão com base em textos bíblicos. E depois verificarmos em toda a Escritura esse desenvolvimento da obra de Deus, ou das missões, né? Quando começaram as missões, olhando o aspecto histórico redentivo, ou seja, o modo como Deus foi fazendo as coisas, e nós iniciamos então o nosso curso com o conceito de missão, e a gente vai fundamentalmente nos textos da Grande Comissão, lá, Mateus 28 sendo um dos que é chave, né, e também Marcos 16, mas olhando também em João 20, Lucas 24 e Atos 1:8, tentando formar um conceito de missão, e aí depois a gente tenta aplicar esse conceito na história da redenção, na obra de Deus. Vamos lá para Gênesis, e aí o nosso curso vai de Gênesis, Bíblia, olhando texto por texto, esse desenvolvimento da obra até Apocalipse, até a realização do plano de Deus, aquilo que ainda está por vir.
Então, este é uma pequena descrição do que é o nosso curso de Teologia Bíblica de Missão ou Introdução à Teologia Bíblica de Missão. Ué, tá tranquilo, de Gênesis a Apocalipse em uma semana? É só isso. Queria fazer só isso. Os dois são pastores. Eu gostaria de saber, vocês tiveram alguma disciplina de missiologia ou de teologia bíblica de missão no seminário? Não, eu não tive. Quando eu fui diretor e professor no seminário de Goiânia, então já havia essas matérias, né? Inclusive eu lecionei essas matérias por vários anos lá em Goiânia, seminário de Belo Horizonte, outros seminários no Brasil que não tinham professores com alguma qualificação assim ainda, né, naquela época. Então eu ia, passava uma semana e dava módulos e tal. Mas na minha época não existia isso, não. Eu peguei uma mudança de currículo exatamente quando essa matéria foi introduzida, até porque eu fiz metade do meu curso num currículo e aí teve a mudança, né? O Supremo Conselho já tinha aprovado, houve a implementação de um novo currículo e eu peguei. E na minha época era uma matéria só, que era missiologia, e era no último ano de seminário, era ministrada no último ano. E eu acredito que na mesma época foi introduzida uma matéria chamada evangelização também. Eu acho que hoje não sei se existe, talvez nem tenha mais, eu acho que no currículo. Então, mais ou menos as duas, elas se complementavam um pouquinho, essa era a ideia. Elas eram matérias do último ano e eu fiz a missiologia, uma única matéria. Eram, acho que, 3 créditos na época e apenas realmente uma explanação muito ampla, geral, não tem a mínima condição, nem um propósito, né, de realmente entrar em questões mais profundas. Todo missionário vai fazer um curso de teologia, seja o seminário, o Instituto Bíblico, alguma coisa do tipo, mas tem que fazer também o CFM, que é o Centro de Formação Missiológica. Qual a importância desse preparo, desse tempo, dos dois, né, da teologia, da missiologia, para o campo depois? Eu sempre digo aos alunos no meu curso que uma vez que eles estão se dedicando à missão e eles entendem que o chamado de Deus é missão, eles precisam se preparar para a missão, né? Não é porque Deus chama alguém que ele não exige dessa pessoa todo o esforço para ela se preparar. Nós cremos no chamado do Espírito Santo, na doutrina da vocação missionária, não é um trabalho, não é uma função, é uma vocação, e cremos que Deus vai direcioná-los. Entretanto, o missionário precisa fazer o esforço para o seu preparo, e eu tenho dito até aos alunos que essa parte do preparo, ela é uma parte até de confirmação da própria vocação e direcionamento de Deus. Então, principalmente nós, né, na nossa igreja presbiteriana, temos esse princípio, né, de preparar, sejam pastores para o campo ou missionários, né, para a obra que farão, e nós temos o CFM. Mas eu entendo que todo aquele que é missionário, quer se dedicar ao missionário, ele precisa estudar missões. Ele não está fazendo algo novo, ele está entrando num movimento que tem 2000 anos, ele precisa saber o que já foi feito antes, como é que foi a sequência da igreja, o que tem se discutido, quais são as questões, ele precisa conhecer a fenomenologia da religião, ele precisa conhecer um pouquinho de antropologia, ele tem que estudar linguística, e ele tem que se afincar na Bíblia para compreender quanto mais ele puder, né, da boa doutrina, do bom ensino, para que ele possa também traduzir melhor isso para a cultura. Então, eu sempre digo aos alunos que eles, como querem ir para o campo missionário, né, estão se propondo, eles precisam ser especialistas no assunto de missão. História das missões, perfil missionário, né, a biografia dos missionários, estudar a biografia dos missionários, conhecer a Bíblia bastante, ter um conceito bastante afiado de missões, e dos conceitos afins, né, de antropologia, fenomenologia, o mais que eles puderem, Deus vai usá-los pelo preparo. E, de fato, este preparo, eu entendo que é muito importante, e Deus usa quem Ele quer, não tenho dúvida, mas Deus usa um pouquinho mais os preparados. É isso aí, João, eu ia falar exatamente a mesma coisa. Então, eu vou dizer a mesma coisa em outras palavras, ok? O tempo de preparo, ele não é importante, ele é importantíssimo, ele é fundamental. Sem isso, a gente vai assumir certas responsabilidades e atividades missionárias
sem saber exatamente o que nós estamos fazendo e por que estamos fazendo, né? Eu acho que muita gente diz que, na verdade, o preparo é muito importante, mas que nunca é suficiente. Nunca é suficiente é uma expressão que me dá um pouco de medo, sabe? Porque, às vezes, a gente usa para justificar o fato de não haver um segmento na nossa preparação. O que eu quero dizer é o seguinte: o CFM ou qualquer outro curso de formação, ele não é um ponto final no processo de formação de uma pessoa. Possivelmente ele seja o ponto de partida. Ele nunca é suficiente, o curso, porque nenhum curso é suficiente, nenhum curso cumpre com tudo que a gente precisa. Sempre ele tem as suas lacunas, sempre ele tem as suas deficiências, né? E nunca é suficiente porque não depende 100% do professor, do programa, da matéria, da ementa, depende muito do aluno, depende muito do aluno. E ele sempre é insuficiente porque ele tem que gerar na gente um certo sentido de preparação. A gente tem que carregar dentro, como que eu posso dizer, uma ânsia por aprender. E Sabe? continuar aprendendo, né? Oi? Continuar aprendendo, né? Não é porque terminei o CFM, fui aprovada, não sei o quê. Não, né? Fui aprovado, acabou, já estou no campo. Não. Tem que ter uma febre por aprender, né? Sempre buscando ler, buscando dentro e fora, formando-se sempre, fazendo novos cursos, lendo muito, né? Lendo muito. Essa é uma atividade permanente. Professor João Arthur, você leciona aulas de teologia bíblica de missão. Essa disciplina surgiu no contexto em que estava se pensando, será que missão é necessário? Será que a gente precisa mesmo evangelizar as pessoas? Será que precisa converter as pessoas a Cristo, né? E a resposta foi uma busca, né, na Bíblia, e aí organizada, né, talvez de várias formas, mas também nessa disciplina. Você poderia nos dizer, assim, os principais fundamentos teológicos para a missão? A teologia bíblica, dentro da teologia em geral, a abordagem, aí é que está. A teologia bíblica não é uma teologia separada de teologia, nem sistemática separada de bíblica. É uma abordagem à teologia, né? Você usa instrumentos diferentes e você parte para fazer análise. É como se o nosso instrumento fundamental fosse a Bíblia, e né? Não como fosse. E a teologia sistemática olha com uma ótica, uma ferramenta, a teologia bíblica olha sobre outra ferramenta. Dentro da própria teologia, a teologia bíblica ela é recente, ela é dos últimos 200 anos, né? Ela é uma ferramenta dos últimos 200, 250 anos. O olhar da igreja, né, os teólogos, sempre pensaram de uma maneira muito dogmática, sistemática, até a pós-reforma, até o escolasticismo protestante. A partir desse ponto, começou-se a pensar a partir não só de conceitos para a Bíblia, mas de textos para conceitos. Foi uma mudança de paradigma. E aí desenvolveu-se a teologia bíblica. Como houve esse olhar e esse pensamento, né, de focar mais em missão, nessa obra da igreja, desenvolver temas e discutir esse conteúdo, vamos dizer assim, logo em seguida, o desenvolvimento natural, alguém teve a ideia natural de, poxa, vamos então pegar as ferramentas da teologia bíblica e vamos aplicar a missão. E aí criou-se, então, as matérias de teologia bíblica de missão. Mas o conceito de teologia bíblica de missão, ele é dos últimos 40 anos. Eu tenho uma pergunta fácil agora, então, professor João Arthur. Resumidamente, então, o que é missão? No nosso curso, o conceito que a gente oferece, porque a teologia bíblica de missão, ele é um conceito muito curto, bem estrito, que tem a ver com os textos da Grande Comissão, porque é o propósito do nosso curso. Mas eu deixo bem claro para os alunos que o propósito, aquilo que a gente estabelece como conceito de missão, é um conceito operacional bíblico para os fins do nosso curso, que não são, talvez, os únicos conceitos de missão, ou aquilo que pode se pensar como missão, de uma maneira mais ampla. Então, nesse sentido, missão é envio, é o que a gente trata no curso, né? O ser enviado, e o ser enviado implica em ser chamado, em ser preparado, na autorização do que envia, no propósito eclesiástico do envio,
e uma série de questões que a gente vai ver a partir desses textos. Querido ouvinte, quanta informação até agora, hein? Mas fica por aí que tem mais. Está pensando em se preparar para o campo missionário? Está em dúvida e quer saber mais sobre missões? O CFM, o Centro de Formação Missiológica da APMT, é um curso que prepara você para o campo transcultural. São 17 módulos com professores capacitados, com experiência de campo e acadêmica, além de um estágio transcultural, que vão dar a você ferramentas para trabalhar no campo dentro e fora do Brasil. Ou vão ajudar a ampliar sua visão para atuar na igreja local. Você que é missionário, líder, vocacionado e membro de qualquer agência e denominação, venha se preparar para o trabalho missionário com o CFM. Mais informações em apmt.org.br/CFM. O professor Delpino leciona Missiologia Fundamental, que responde a uma pergunta igualmente importante sobre o como é a missão que realizamos, né? Ele já falou um pouquinho sobre isso. Nesse sentido, professor, que características da missão, quer em campo intracultural ou transcultural, você poderia destacar para os nossos ouvintes? Muito bem. Aproveitando que o professor João comentou, que a teologia bíblica de missão tem aí uns 40 anos, mais ou menos, do nosso lado aqui, a missiologia fundamental, ela tem uns 4, 5 anos. Nesse sentido, é uma matéria que ainda está se formando, a gente ainda está conhecendo o conceito dessa matéria, né? Se o conceito é aquele que eu comentei antes, que fundamentalmente falando do que se trata a missão, quais são seus fundamentos hermenêuticos, teológicos, etc., de onde vem, para onde vai, há algumas características que já estão cada dia mais claras para a gente, né? Por exemplo, o fato de que a missão se deriva da própria Bíblia, ela não se deriva do missionário, ela não é derivada da igreja, ela é derivada da própria Bíblia. Isso para a gente tem se tornado uma característica fundamental, porque a Bíblia, ela não é simplesmente porque a Bíblia é a palavra de Deus, mas é porque, sendo palavra de Deus, ela se estrutura dentro de um conceito da ação redentora de Deus no mundo, que é o que na missiologia a gente conhece por missio Dei, né? Então, a partir daí surge uma atividade por parte da igreja, né? Que a gente chama de missiologia, ou trabalho missionário. Uma igreja que avança, que se multiplica em várias frentes não é a melhor palavra, em todas as frentes, né? Ou seja, uma missão, portanto, que tem uma amplitude, uma integralidade impressionante, né? Ela visa o ser humano todo. Por que o ser humano todo? Simplesmente porque o pecado tomou conta do ser humano todo. Não tomou conta só da alma, nem só do corpo, nem só da família, tomou conta da estrutura da vida humana por completo. A missão tem que contemplar isso. Se a redenção de Cristo é tão profunda, integral, ampla e abrangente, a ponto de salvar um ser humano que está totalmente, não parcialmente, integralmente corrompido pelo pecado, onde é que fica a missão nessa dinâmica redentora de Cristo, né? Pois ela tem que seguir, ela tem que se derivar, ela tem que depender disso daí. Portanto, a gente já começa a deixar de um lado a expressão a missão da igreja, né? E já fazem algum tempo, né? Talvez uns 20 a 20 e poucos anos, que a gente começa a falar em igreja em missão, ou seja, missão como um estado da igreja, né? A igreja vive em permanente estado de missão, mais do que simplesmente a igreja tem algumas responsabilidades missionárias, como tem também algumas responsabilidades em qualquer outra área da vida, não. É ver a igreja a partir dessa dimensão mais ampla, né? A necessidade da gente não fixar os nossos olhos, a nossa atenção na visibilidade metodológica que normalmente vem determinada por leis de mercado, né? Isso é fundamental no nosso trabalho, dentro dessa matéria.
Eu fiquei pensando em algumas coisas, né? Você falou que a missão, o fundamento da missão tem que ser bíblico, né? Vocês dois falaram um pouco disso, né? E quando não é bíblico, quando não é Deus, né? Quando a missão não é de Deus para a igreja, e aí uma igreja em missão, né? Vai ser um ídolo. Não importa se é antropologia, se é outro tipo de coisa, se não é Deus, vai ser um ídolo. E aí você vai fazer a missão do ídolo, né? Então, mesmo o nosso coração, né, vai ser baseado no sentimento de urgência, de missão. Meu coração é enganoso, um dia esse sentimento passa. E aí também a necessidade de a gente olhar para a missão como uma coisa que começou antes da gente, que continua com a gente e que vai permanecer depois de nós. A história da igreja é em missão. A história deve ser olhada nessa perspectiva de como eu continuo essa missão. Gente, tem muita coisa para falar. Nossa, dá vontade de ficar aqui. Que nem o professor João Arthur falou assim, vai convidar a pastor para falar, não acaba mais a conversa. Mas a gente aqui no podcast também não gosta de acabar a conversa, mas eu agradeço vocês, professor Delpino, professor João Arthur. Foi muito bom ter vocês no nosso podcast, e agora eu gostaria que vocês fizessem um convite para o nosso ouvinte, para aquela pessoa que está em dúvida sobre a importância do treinamento, se estuda alguma coisa ou não, se o treinamento é só para quem é missionário, qual a importância de estudar mais, qual o convite que você tem para esse ouvinte? Quero convidar vocês, se você tem sentido esse chamado, né, da parte de Deus, venha se preparar para o chamado, e deixe com que o próprio preparo confirme, então, o seu chamado. O preparo será um instrumento de confirmação do seu chamado. E se você acha, né, como a gente diz, está sentindo aquela cosquinha, não sei se eu vou, se eu não vou, não quero, venha para o preparo, porque você também, quem sabe, vai ser confirmado ali. E aí Deus vai te ajudar. Agora, se você quer também fazer um bom curso e aprender teologia, boa doutrina, e aprender mais sobre a igreja, e tá no meio desses malucos, que é muito gostoso, que o pessoal de missão, ele tem um quezinho ali, que é muito legal, e eu gosto muito de estar no meio desse povo, muito disposto, muito avissareiro, muito legal, e venha fazer o curso que você não vai se arrepender, vai ser um contato fenomenal, a troca de experiências, e o conhecimento em si vai lhe ajudar como cristão, como servo de Deus, para você servir na sua igreja local também. O curso, ele é muito importante, se você está pensando em ser missionário, porque ele vai te dar firmeza, ele vai te dar essa confirmação, mas ele vai fundamentar a sua vida e o seu futuro ministério em princípios mais sólidos, né? E é um curso que vai abrir portas para você entender algumas coisas. Entender, por exemplo, que no campo missionário nós precisamos de gente bem preparada e com bom caráter. Precisamos de gente bem preparada, mas disposta a aprender mais. Gente bem preparada, mas que não quer impor seus métodos e sua instituição sobre os nacionais. Gente bem preparada, que respeita os líderes nacionais, a igreja nacional. Precisamos de gente bem preparada, mas com coração humilde. Esse é o tipo de missionário que nós queremos, que nós estamos procurando, né? E eu tenho certeza que, se você é um deles, o curso vai abrir portas para você nesse sentido. Assim, eu te convido, vem trabalhar com a gente. É isso aí, querido ouvinte. Então, vem para o CFM, vem ser confirmado, vem ser moldado por esse tempo aqui de preparo. O preparo é, sim, importante, né? Acesse agora mesmo apmt.org.br/CFM, conheça ali a nossa grade. Nós temos turmas em São Paulo, capital, em Recife, Pernambuco. Temos algumas disciplinas que estão sendo oferecidas online. Lembrando, o curso também é uma ótima oportunidade para líderes e membros que vão atuar no Brasil também. Então, fica a dica, apmt.org.br/CFM, e aqui na nossa playlist do podcast, você tem um bate-papo super legal sobre o CFM e a importância do preparo missionário. Curtiu? Então, acesse agora.
Muito obrigada, professor João Arthur. Muito obrigada, Delfina. Muito de nada, Tabata. Satisfação minha poder participar. É isso aí, querido ouvinte. Eu sou Tabata Mori e fico aqui agora com você. E este foi o podcast Missionando, uma produção da equipe de comunicação da APMT, sob coordenação de Isabela Silveira, produção e locução de Fernanda Muniz, Raquel Henrique e Tabata Mori, edição de áudio de Ronaldo André e técnico Kleber Macedo.